Já fiz vídeos sobre icebergs de mistérios da internet, crimes reais não resolvidos e conspirações da cultura pop, então achei interessante abordar mídias perturbadoras perdidas. Vamos investigar. Gosta de mistérios da internet, conspirações e crimes reais? Inscreva-se e ative as notificações para mais conteúdos assim. Tenho um Patreon e PayPal. Se quiser apoiar o canal, confira os links na descrição. Eu ia gravar a introdução com minha câmera como sempre, mas quem mora no Reino Unido sabe que estamos numa onda de calor insana e está quente demais para me arrumar para o vídeo ou manter a maquiagem. Então, decidi não gravar. Provavelmente, semana que vem, o clima britânico ruim volta. Este vídeo traz discussões vagas de conteúdos possivelmente perturbadores, então prossiga com cautela. Se tiver estômago, acesse meu Patreon para ver a versão sem cortes do vídeo, com detalhes e cenas extras muito gráficas para o YouTube. Os vídeos sem cortes são livres de anúncios e estão disponíveis para todos os níveis. Eu fui parcialmente inspirada pelo Iceberg Not Safe for Life do Plague Moth e pelo Iceberg Lost Media do Blame It on Georges, ambos vídeos fascinantes que eu recomendo assistir. Este vídeo aborda apenas mídias perdidas ou parcialmente encontradas, contanto que ainda não tenham sido totalmente encontradas e sejam perturbadoras. A Wiki de Mídias Perdidas ajudou muito a montar isso. Confira a seção Não Seguro para a Vida para mais informações sobre esses casos. O termo mídia perdida parece causar algumas discordâncias, já que algumas pessoas consideram mídia perdida como algo que foi literalmente perdido e ninguém sabe onde está, enquanto outras definem como qualquer mídia que não está disponível ao público. Por exemplo, quando a polícia decide não divulgar provas ao público. Vou seguir a segunda definição, então algumas entradas deste iceberg não estão exatamente perdidas, mas foram destruídas ou confiscadas e não estão disponíveis para o público. Nem todos os exemplos neste iceberg são realmente perigosos, especialmente no primeiro nível, mas todos têm algum grau de perturbação, aumentando conforme descemos no iceberg. Tentei escolher exemplos em que a mídia é perturbadora, mas alguns não são tanto, embora as histórias ainda justifiquem sua presença neste iceberg. Provavelmente vou dividir isso em duas partes, então este vídeo vai focar nos 2 primeiros níveis e a parte 2 vai mostrar os 2 últimos níveis. Começo com um jogo de aventura, terror e ficção científica lançado para PC em 1995. A versão lançada publicamente é sombria e deprimente, mas partes ainda piores foram removidas. Games Master, um programa de televisão britânico, teve um episódio especial sobre violência, onde mostraram cenas sangrentas de vários jogos. Um desses jogos era Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, e exibiram cenas ausentes na versão pública, como um frigorífico com corpos humanos pendurados, alterado para carne bovina, e uma cena em que um personagem come um bebê. Algumas cenas devem ter sido cortadas para evitar polêmica sobre o jogo. Padre Ted é uma série britânica de comédia com 3 temporadas exibidas entre 1995 e 1998. O episódio final, Indo para a América, mostra o Padre Ted salvando o Padre Kevin quando ele está prestes a tirar a própria vida pulando da beirada de uma janela. Inicialmente, o final previsto mostrava Ted se unindo a Kevin para ambos tirarem a própria vida. Antes das gravações da última temporada, Dermot Morgan, que interpretava Ted, começou a apresentar problemas de saúde, incluindo pressão alta. As gravações da temporada foram longas e difíceis, e uma cena em que Ted dança animado foi especialmente exaustiva para ele. Foram necessárias várias tomadas porque o ator de Kevin errava suas falas. Em certo momento, Dermot disse: "Não aguento mais, não estou bem, isso não está bom." Mesmo assim, insistiu em continuar. No dia seguinte à gravação, ele organizou um jantar em Londres. Após a refeição, sentiu-se mal e foi para o quarto. Voltou depois, mas logo desmaiou. Ninguém percebeu que já havia tido um ataque cardíaco.
Ele não respondeu à reanimação e morreu aos 45 anos. A cena da dança foi vista como um fator, mas continua no episódio. Os roteiristas do programa já achavam que o final original poderia ser inadequado, mas a morte de Dermot consolidou a decisão deles de mudá-lo. Os roteiros do final original estão no livro Father Ted, os roteiros completos, mas as filmagens nunca foram divulgadas. Canibal Holocausto foi lançado em 1980. Era tão realista para a época que muitos pensaram ser um filme snuff, e o diretor foi preso, acusado de assassinato. As acusações caíram quando provou que os atores não foram assassinados, mas ele foi condenado por obscenidade. O filme ainda é polêmico por causa das mortes reais de animais. Tenho um vídeo sobre o Holocausto Canibal se quiser saber mais. Não sabia ao gravar o vídeo que uma cena acabou sendo incluída. Mídia perdida. Na cena, um guerreiro Shamitari ferido é baixado em águas infestadas de piranhas e deveria ser devorado vivo. Eles começaram a filmar, mas a cena nunca foi finalizada porque as piranhas eram difíceis de controlar e a câmera subaquática falhava. Há fotos de piranhas penduradas na perna do guerreiro, mas qualquer filmagem real provavelmente foi descartada. Hayley é um canal do YouTube de uma família com os pais Bill e Katie e seus 3 filhos, Caleb, Annie e Hayley. No dia 1º de outubro de 2015, Caleb faleceu tragicamente devido a uma doença cardíaca genética incurável e não diagnosticada chamada cardiomiopatia hipertrófica. Mais cedo, a família filmava quando Hayley perdeu um dente e o vídeo foi publicado quase uma semana depois. A família gravou vlogs diários por 4 anos antes da morte de Caleb, e existem filmagens conhecidas daquele dia. É provável que mais imagens desse dia existam ou tenham existido. Como a existência disso não foi confirmada, o conteúdo dessas possíveis filmagens é ainda mais especulativo. Duvido que a morte de Caleb em si tenha sido filmada, ou as consequências, mas talvez haja algum contexto levando a... O programa Jeremy Kyle era um talk show britânico diurno em que Jeremy ajudava convidados a resolver problemas e reparar relacionamentos, ao menos na teoria. Os motivos mais comuns para participar do programa incluíam parceiros infiéis e membros da família roubando uns dos outros, e detectores de mentiras e testes de DNA eram frequentemente usados para descobrir a verdade. Em maio de 2019, Steve Diamond, de 63 anos, apareceu no programa com sua noiva Jane. Ela suspeitava de traição e pediu um teste de polígrafo que ele não passou. Segundo um espectador, tudo parecia normal no começo, mas quando Steve falhou, caiu ao chão e ambos ficaram visivelmente abalados. Jeremy supostamente fez vários comentários para Steve, chamando-o de mentiroso compulsivo e fracassado. O casal terminou após o episódio e, uma semana depois, Steve foi encontrado morto por suicídio. 4 dias depois, a ITV suspendeu as futuras gravações, e 2 dias depois eles cancelaram completamente o programa. O site e as redes sociais foram logo excluídos, assim como todos os clipes no YouTube e eTV Player. O legista acreditava que os comentários de Jeremy podem ter contribuído para a morte de Steve, e foi revelado que Jeremy sabia que Steve sofria de depressão e havia sido medicado para isso. O episódio com Steve nunca foi ao ar e provavelmente nunca será exibido. Provavelmente muitos episódios do programa Jeremy Kyle foram removidos pela ITV e não estão mais disponíveis ao público. O Horizonte de Eventos foi um filme de terror e ficção científica lançado em 1997, com uma duração planejada de pelo menos 130 minutos. Quando os diretores exibiram o filme para a Paramount, acharam-no muito violento, assim como o público dos testes, levando ao corte de 30 minutos de filmagem. As cenas deletadas tinham uma violência extrema. Um homem puxava os próprios intestinos pela boca e outro tinha parafusos nos dentes. Algumas cenas deletadas, supostamente achadas em uma mina de sal na Transilvânia, foram incluídas como extras no disco versátil digital de 2006 e desde então apareceram online, apesar da qualidade ruim. O resto foi destruído, mas resumos detalhados estão disponíveis online.
Em 2012, disseram que o produtor Lloyd Levin achou a versão original do filme em Video Home System, mas isso provavelmente não é verdade, pois não foi mais mencionado. No dia 26 de abril de 2003, Aaron Ralston estava descendo por um canyon estreito quando uma pedra se moveu e prendeu sua mão contra a parede do canyon. Por 3 dias, Aaron permaneceu lá, tentando quebrar a pedra com uma faca, racionando a pequena quantidade de água e comida que tinha com ele e, eventualmente, recorrendo a beber a própria urina. Ele gravou um vídeo para amigos e familiares, achando que morreria ali, pois ninguém sabia onde estava ou foi ajudá-lo. Após 3 dias preso, ele tentou amputar o próprio braço para se libertar, mas foi mais difícil do que pensava. No 6º dia, ele tentou de novo e conseguiu. Ele desceu de rapel e iniciou a caminhada de 13 quilômetros até o carro, mas foi resgatado por uma equipe de helicóptero no caminho. James Franco, que atuou em 127 Horas, filme sobre o incidente, e os produtores assistiram às gravações de Aaron, que não pretende divulgá-las. Um pequeno vídeo e uma compilação de áudios surgiram. Você pode assistir a eles no YouTube, mas o restante só foi visto por poucas pessoas. O programa Dick Cavett Show foi o título de vários talk shows americanos apresentados por Dick Cavett ao longo de 5 décadas. Em junho de 1971, Jeremy Rhodey, um guru da longevidade e saúde, apareceu no programa como convidado. Dick o entrevistou e ele fez vários comentários sobre sua boa saúde, chegando a afirmar que havia decidido viver até os 100 anos. Quando Dick falou com o outro convidado, Jeremy tombou para trás e fez um som comparado a um ronco. Apesar de alegarem que Dick lhe perguntou: "Estamos te entediando, Sr. Rhodey?", ele nega lembrar de ter dito isso e afirma que soube imediatamente da morte de Jeremy. Ele já falou publicamente sobre o evento muitas vezes, então é bem conhecido o que aconteceu, mas por razões óbvias, o episódio nunca foi ao ar e as imagens não foram divulgadas ao público. Cara, Isso é um Saco foi um programa da MTV em 2000 com apenas um episódio piloto. O programa propunha que 2 capitãs apresentassem rotinas, incluindo os talentos bizarros das participantes. Se uma jurada não gostasse, batia o martelo e desclassificava a apresentação. Ao final, a equipe com mais pontos recebe o prêmio em dinheiro. Em um dos números, funcionárias do estúdio pediram para 2 adolescentes ficarem no palco para uma parte do programa que envolvia 2 artistas, conhecidas como as Shower Rangers. Elas não foram avisadas sobre o que iria acontecer. As Shower Rangers eram 2 homens vestidos com uniformes de escoteiro que, depois de tomarem um laxante forte, se curvaram na frente das garotas e, por falta de uma expressão melhor, as cobriram da cabeça aos pés. Compreensivelmente, as garotas processaram, já que não faziam ideia do que iria acontecer, e desde então passaram a ser ridicularizadas na escola por causa disso. Uma das garotas tinha só 14 anos, o que torna isso ainda mais perturbador. Essas imagens do programa nunca foram exibidas e não devem ser lançadas. Joy Junction foi um game show cristão dos anos 80 ambientado na vila fictícia de Joy Junction e com fantoches. Crianças participavam do programa e jogavam jogos criados para ensinar lições valiosas da Bíblia. Ronald Brown, escalado como ventríloquo, foi acusado em 2013 de possuir material infantil. Ele também detalhou em grupo abusos, cozinhar e comer crianças, incluindo uma que conheceu na igreja. Ronald provavelmente não matou ninguém, mas teve contato inapropriado com crianças. Devido às acusações, acredita-se que quase todos os episódios de Joy Junction foram destruídos, restando apenas 2 completos e alguns trechos enviados ao YouTube. Marquês de Sade, nascido em 1740, foi um nobre francês, político, filósofo e, mais importante, um escritor extremamente polêmico. O trabalho dele era totalmente inapropriado e inspirou o termo sadismo, então dá para imaginar os temas que abordava.
Ele passou a vida entrando e saindo da prisão antes de ser internado involuntariamente, passando um total de 32 anos preso. Mas ele nunca deixou de escrever. Sem caneta e papel, escrevia nas paredes. Se ele não pudesse fazer isso, mordia os próprios dedos e escrevia com o próprio sangue. Após sua morte, seu filho ficou tão envergonhado de seu trabalho que queimou grande parte dele. Não se sabe quantas obras diferentes, mas algumas ainda permanecem e ocasionalmente aparecem, como uma intitulada 120 Dias de Sodoma, que foi encontrada em 1905. Apesar de Sayed ser reconhecidamente perturbado, seu trabalho vem recebendo avaliações mais positivas, sendo considerado revolucionário por muitos. As Dixie Chicks foram uma banda muito bem-sucedida, até que uma opinião política arruinou sua reputação. Em 2003, após George W. Bush declarar guerra ao Iraque, as Dixie Chicks se posicionaram contra, com Natalie Maines dizendo ter vergonha de ser do mesmo estado que Bush. Os futuros ex-fãs ficaram insatisfeitos e Natalie precisou pedir desculpas publicamente pelo que falou. Mas já era tarde, as vendas caíram muito e ninguém queria mais trabalhar com elas. Receberam várias cartas de fãs furiosos que se sentiram traídos. Uma era uma ameaça de morte clara. A carta completa nunca foi vista publicamente, embora se saiba que ela detalhava como Natalia seria assassinada em seu próximo show em Dallas. Felizmente, isso não ocorreu, talvez pelo aumento da segurança, mas a banda fez uma longa pausa depois. Badia sádica. Filme produzido em 2002 pelo famoso crítico da internet Brad Jones, o cinema snob. O filme era explícito, mostrando personagens comendo fezes e urinando uns nos outros. Fica ainda mais perturbador quando uma mulher, ao descobrir que seu namorado a traiu, decide amarrá-lo e realizar uma cirurgia nada profissional e sem consentimento nele. Pouco tempo após ser produzido, o filme foi roubado, junto com outros filmes de Brad e toda sua coleção de DVDs. Em 2018, ao ser questionado sobre possuir filmagens brutas do filme, Brad disse que era possível, mas improvável, e que não tem como assistir às fitas que ainda tem para verificar. Scared foi um programa da MTV exibido por alguns meses em 2007. Cada episódio mostrava clipes de pessoas se machucando ao tentar manobras em skate, esqui ou outros esportes radicais. A pessoa no vídeo explicava o ocorrido e mostrava a cicatriz do acidente. O programa teve 2 temporadas com 21 episódios, mas não foi renovado para a terceira. Acreditava-se que isso ocorreu porque o programa não era popular e o apresentador Jacoby Shaddix estava em turnê com o Papa Roach. Quando os episódios saíram do site da MTV, alguns se perderam totalmente. 9 dos 11 episódios da primeira temporada reapareceram online, mas menos da segunda. A maioria dos episódios tem ao menos um clipe encontrado, e acredito que eventualmente todos os clipes individuais serão achados, mesmo que não o episódio completo. Episódios. O Massacre é um filme de exploração de 1971 produzido por Michael e Roberta Findlay. A dupla era conhecida por fazer filmes de qualidade muito ruim, e O Massacre foi mais um em uma longa sequência, fracassando nas bilheteiras e rapidamente sumindo do radar. 5 anos depois, Alan Shackleton comprou o filme para renomeá-lo e criar um novo final. Ele chamou o filme de Snuff e o promoveu alegando que um ator havia sido realmente assassinado durante as filmagens. Naturalmente, isso causou bastante alvoroço, mas quando a possibilidade de esse filme ser realmente um snuff foi desmentida, as pessoas perderam o interesse. Snuff é facilmente encontrado online, mas o original The Slaughter, infelizmente, continua perdido da mídia. Armchair Theatre foi uma série antológica britânica de peças únicas exibida de 1966 a 1974. Um dos episódios foi uma peça de ficção científica ao vivo chamada Underground, sobre sobreviventes de uma guerra nuclear vivendo no subsolo de Londres.
Carl, interpretado por Gareth Jones, deveria sofrer um ataque cardíaco em cena, mas ela não foi filmada porque Gareth reclamou nos bastidores de mal-estar. Logo após, ao ir até os colegas de elenco, ele desmaiou repentinamente. Descobriu-se que ele realmente teve um ataque cardíaco e, infelizmente, morreu pouco depois. O restante da peça teve que ser rapidamente reescrita e os outros atores precisaram improvisar para terminá-la. Eles viram Gareth desmaiar, mas só souberam de sua morte após a peça. Não sei se eles esperavam o pior ou achavam que ele ficaria bem. Não sei se o ataque cardíaco de Gareth foi filmado, mas não há cópias conhecidas da gravação da peça. Naquela época, a televisão ao vivo não era gravada automaticamente, e como as imagens nunca apareceram online, provavelmente estão perdidas para sempre. Charles Manson foi um infame líder de seita cujos seguidores cometeram 9 assassinatos em 1969. Antes dos assassinatos e da condenação, Charles pensava em seguir carreira musical e fez amizade com Dennis Wilson dos Beach Boys. Ele foi convidado para o estúdio do irmão de Dennis para gravar músicas, cerca de 10 canções ao todo. Porém, a amizade acabou antes do lançamento das músicas. Dennis roubou uma música de Charles, mudou algumas letras e lançou como Never Learn Not to Love dos Beach Boys. Obviamente, Charles não ficou feliz com isso e enviou ameaças de morte para Dennis. E acredita-se que esse incidente foi um dos fatores nos assassinatos cometidos pelos seguidores de Charles apenas alguns meses depois. As gravações nunca foram lançadas e alguns contestam a existência delas, embora pessoas envolvidas no projeto tenham confirmado a história. Não se sabe se há cópias atualmente e, se houver, são muito raras. Uma luta de luta livre em 1999 entre Droz e D'Lo Brown terminou de forma catastrófica quando uma manobra deu errado. Droz estava usando uma camisa larga e quando D'Lo tentou seu golpe característico, o Running Powerbomb, ele não conseguiu segurar Droz corretamente. Droz não conseguiu saltar para ajudar na manobra, e isso resultou nele caindo de cabeça e fraturando 2 vértebras do pescoço. Ele passou horas em cirurgia e sobreviveu, mas as lesões o deixaram tetraplégico sem movimentos abaixo do pescoço, encerrando sua carreira. A luta foi gravada previamente, não ao vivo, então decidiram não exibir as imagens. Um breve trecho de Droz sendo retirado do ringue apareceu nos anúncios "Não tente isso em casa" da WWE, além de uma foto dele deitado no ringue, mas isso é tudo que existe atualmente. Joss deixou claro várias vezes que não guarda ressentimento por D'Lo e reconhece que sua lesão foi um acidente. Desde então, ele recuperou os movimentos nos braços e parte superior do corpo, mas ainda requer cuidados 24 horas, medicação diária e permanecer deitado por longos períodos. Mas ele tem uma cadeira de rodas bem irada. Uma jam de storyboard é um storyboard que circula pela equipe e cada membro contribui com algo. É considerado uma diversão leve para aliviar a tensão no trabalho, resultando geralmente em algo rude, ofensivo e engraçado. A equipe de produção de Rugrats, desenho animado infantil, criou uma jam de storyboard especialmente perturbadora. Quando Steve Russell, diretor e animador, recebeu, disse ter ficado enojado no início, mas depois contribuiu, tornando-a menos apropriada para o trabalho. Um dos quadros mostrava a região íntima de Stu sem censura. Russell seguiu em frente e outros incluíram quadros ainda piores, criando cenas insanas. O storyboard foi confiscado e algumas páginas apareceram online, mas o resto está perdido, talvez destruído. O que é tão assustador nisso é que Steve Russell foi acusado de contato inapropriado com menores desde então. Em 2020, uma mulher afirmou que Steve Russell enviou mensagens e desenhos inapropriados quando ela tinha 16 anos. Então, em circunstâncias normais, um storyboard desse tipo certamente seria de mau gosto, mas não necessariamente incriminador. Porém, neste caso, parece que pode ser um vislumbre de uma mente depravada. Caçadores de Mitos é uma série de televisão lançada em 2003.
Como indica o nome, ela fez vários experimentos para testar ideias ou hipóteses e descobrir se eram verdade ou mitos. Em 2006, um episódio foi centrado no mito de que há mais nutrientes na caixa de papelão do que no cereal. Para testar isso, eles tinham 3 grupos de camundongos. Um comendo comida normal, outro comendo cereal açucarado e o outro comendo papelão. Eles perceberam que os camundongos do grupo do papelão estavam agindo de forma estranha e, eventualmente, perceberam que um deles havia comido os outros. Como esperado, a emissora omitiu o experimento no episódio para preservar a imagem familiar, e nenhuma gravação foi exibida depois. Considerando que eles achavam que os resultados poderiam afetar a reputação deles, fico me perguntando por que fizeram esse experimento em primeiro lugar. Eles se recusaram a testar o mito de secar um cachorro no micro-ondas, e apesar dos resultados imprevistos, tudo é antiético para uma hipótese que poderia ser refutada logicamente. Rob Harris, paraquedista profissional, filmava um comercial da Mountain Dew em dezembro de 1995. O comercial se chamava Zero Safety e era uma paródia de James Bond, onde um homem de smoking salta de um avião em explosão. O roteiro exigia que Rob saltasse de uma altura de 5.000 pés, abrisse o paraquedas a 3.000 pés, fizesse alguns arcos e giros, e então abrisse o segundo paraquedas. De alguma forma, as linhas do paraquedas dele ficaram emboladas, e ele não conseguiu acionar o reserva a tempo, resultando em sua morte. Embora as imagens dele caindo e morrendo provavelmente nunca sejam divulgadas ao público, uma versão editada do comercial foi lançada alguns meses após sua morte, com a permissão dos pais dele. Incluía fotos de Rob tiradas antes de sua queda. Meghan Quer um Milionário foi um reality show que foi ao ar por um período muito curto, entre 2 e 16 de agosto de 2009. O programa focava em Meghan Hauserman, uma modelo de maiô, e 17 homens que competiam para torná-la sua esposa troféu. O programa teve baixo desempenho desde o início, por causa da baixa audiência e da controvérsia sobre o conceito. Após 3 episódios, a VH, um cancelou a série depois que veio à tona que um dos participantes, Ryan Jenkins, havia assassinado sua esposa no dia 15 de agosto. Menos de 2 semanas depois, Ryan foi encontrado morto em um motel após suicídio. Os 3 primeiros episódios de Meghan, Quer um Milionário, foram considerados perdidos até serem enviados ao Google Drive em 2020. No mês seguinte, Meghan enviou os episódios 4 e 5 para o YouTube, mas o 6º episódio nunca apareceu. Não se sabe se Meghan tem uma cópia ou se foi destruída anos atrás. Ryan Jenkins também apareceu na 3ª temporada de Eu Amo Dinheiro, então essa temporada também foi cancelada. Em abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold mataram 12 alunos e um professor, ferindo vários outros em um tiroteio em uma escola secundária. Antes do evento, a dupla jogava Doom, videogame que permite criar WADs. Pelo que entendi, são mods para o jogo que alteram ou acrescentam níveis. Eric criou vários WADs que compartilhou com seus amigos, e afirmou ter criado um nível que era a Columbine High School. Não se sabe ao certo o que havia nesse nível. Há rumores de que Eric e Dylan o usaram para praticar o tiroteio, mas isso não foi confirmado. Acredita-se que esse Where's All the Data possa se chamar realdoom.zip, porque Eric mencionou isso em um de seus outros Where's All the Data S, que foi descoberto mais recentemente, embora isso também não tenha sido confirmado. O Jenny Jones Show, talk show americano, gravou em março de 1995 um episódio sobre Scott Amager, que era apaixonado por Jonathan Schmitz. No episódio, Jonathan é levado ao palco esperando ver uma colega de trabalho que ele acha que tem uma queda por ele, mas em vez disso, ele encontra Scott. Jonathan fica envergonhado, mas ri e não parece ofendido. 3 dias após a gravação, Jonathan, com histórico de doenças mentais e abuso de substâncias, atirou e matou Scott em casa. Ele foi condenado por homicídio em 2º grau e sentenciado a pelo menos 25 anos de prisão.
Trechos do episódio apareceram em um documentário da Home Box Office e em outra série, e podem ser facilmente encontrados online, embora os produtores tenham decidido não lançar o episódio completo. Osama Bin Laden foi o líder da Al-Qaeda e responsável pelo 11 de setembro, a menos que você acredite em teorias da conspiração. Em maio de 2011, ele foi morto quando SEALs da Marinha dos Estados Unidos da América invadiram um complexo no Paquistão. Supostamente, havia 3 conjuntos de fotos do corpo de Bin Laden, incluindo imagens da operação e de outros 3 corpos. Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos na época, decidiu não divulgar as fotos ao público, uma decisão que foi um tanto controversa. Alguns o apoiaram, temendo que as fotos aumentassem o sentimento anti-americano no Oriente Médio, enquanto outros achavam que deveriam ser registros públicos. O fato de que nenhuma foto foi divulgada, junto com o fato de que o corpo de Bin Laden foi enterrado no mar, levou teóricos da conspiração a acreditarem que ele nunca foi morto. Divulgar as fotos talvez convencesse alguns, mas muitos só alegariam ser outra pessoa ou manipulação no Photoshop. Pedidos foram feitos para tornar as fotos públicas, mas eles foram recusados. Miti Chaibanshaw foi um ator famoso na Tailândia, estrelando quase metade dos 75 a 100 filmes produzidos anualmente no auge da indústria cinematográfica do país. Em 1970, além de atuar, pela primeira vez ele produziu e dirigiu um filme intitulado Insitong, que significa Águia Dourada. O personagem dele se chamava Insi Daeng, ou Águia Vermelha, e parece ser um tipo de super-herói. Uma das cenas finais mostraria a Águia Vermelha subindo uma escada de corda presa a um helicóptero antes de voar para o pôr do sol. No entanto, quando chegou a hora de filmar essa cena no último dia de gravação, o helicóptero estava voando alto demais acima do chão, e Mita só conseguiu alcançar a parte de baixo da escada, então agarrou-a com as mãos. O piloto, sem saber que Mita não estava na escada como previsto, continuou subindo até perder o controle e cair para a morte. Tudo isso foi registrado pela câmera e a cena, mesmo tendo dado totalmente errado, ainda foi incluída no filme. O contexto, ou como isso foi retratado, não é exatamente conhecido, e quando foi lançado em disco versátil digital, em 2005, as imagens da morte de Mita já tinham sido removidas. Isso nunca mais apareceu desde então. Christine Chubbuck era uma repórter americana que se manifestava contra o sensacionalismo e a exploração de tragédias na mídia, acreditando que isso estava destruindo o jornalismo legítimo. Em 1974, ela se ofereceu para produzir uma matéria na qual perguntou a um policial como alguém poderia tirar a própria vida. Em 15 de julho, Christine chegou ao trabalho para gravar a reportagem e os colegas notaram que ela estava especialmente animada. O que ia acontecer era imprevisível. Cerca de 8 minutos depois, ela olhou para a câmera e disse: seguindo a prática da WXLT de trazer as reportagens mais rápidas e completas sobre tragédias locais, a Televisão 40 apresenta em cores uma cobertura exclusiva de uma tentativa de suicídio, algo considerado inédito na televisão. Depois ela se matou com um tiro. Foi transmitido ao vivo e muitos viram na hora, mas poucos devem ter gravado, pois videocassetes eram raros na época. Boatos de que apareceu em filmes e documentários já foram desmentidos e uma reconstituição foi enviada ao YouTube, mas as imagens oficiais provavelmente continuarão privadas. Em julho de 1999, Daniel Dukes entrou escondido no SeaWorld Orlando e decidiu nadar nu no tanque de descanso de Tilikum. Tilikum era, na época, a maior orca em cativeiro, embora tenha morrido em 2017, tendo matado um total de 3 pessoas, sendo Daniel a segunda. Segundo relatos, Tilikum brincou com Daniel antes de matá-lo e continuou com seu corpo até ser encontrado na manhã seguinte, exposto em suas costas. É plausível que sua morte possa ter sido registrada pelas câmeras de segurança? A SeaWorld não comentou, o que me faz pensar que há ou houve uma gravação do incidente.
A existência de algumas fotos do corpo tiradas por funcionários foi confirmada, embora elas não estejam acessíveis ao público. Don Bronshaw era treinador da SeaWorld e a terceira pessoa a ser morta por Tilikum, a orca que também matou Danielle Dukes. Multidões se reuniram para ver Tilikum naquele dia, e a rotina seguiu normalmente até que ele agarrou o braço de Dawn. Uma turista filmava a apresentação e registrou em vídeo, mas a gravação termina antes de mostrar o falecimento de Dawn. Existe uma filmagem confirmada da morte em si, mas ela nunca veio a público, e se depender da SeaWorld, nunca virá. Eles tentaram fazer parecer um acidente, sugerindo que ela foi puxada pelo rabo de cavalo. Na verdade, Tilikum segurava o braço dela, não o rabo de cavalo, e parece que a atacou porque ela ficou sem comida e ele não fez um truque tão bem quanto podia. É triste que o SeaWorld não se preocupe com as orcas a ponto de mantê-las em cativeiro e ainda distorça um ataque fatal para proteger sua reputação, ignorando o problema. Grande Tentação foi um game show australiano exibido entre 1970 e 1975. No entanto, um episódio nunca foi ao ar porque uma das competidoras desmaiou logo após vencer o jogo. Chamaram médicos que revelaram que ela na verdade havia morrido, embora não conseguissem determinar a causa da morte. As gravações do episódio foram interrompidas, por isso ele nunca foi concluído nem exibido. As filmagens podem ainda existir, mas é improvável, já que reutilizar fitas era comum nos anos 70. Um Batimento no Cérebro é um documentário dirigido, produzido e estrelado por Amanda Fielding. Aos 27 anos, após 4 anos sem encontrar um médico para fazer a trepanação, Amanda decidiu realizar o procedimento sozinha e filmar. A trepanação é um antigo procedimento cuja popularidade mudou ao longo dos anos. Os defensores afirmam que isso pode permitir que você alcance um estado mais elevado de consciência, além de uma sensação permanente de euforia. Supostamente também cura e previne doenças como demência, e já foi usada para expulsar espíritos malignos. Essas afirmações não são respaldadas pela ciência. Embora pelo menos algumas pessoas que passaram pelo procedimento, incluindo Amanda, afirmem ter experimentado uma mudança perceptível e positiva depois. José Luiz Calva, nascido em 1969, foi um assassino e canibal mexicano. A polícia foi à casa dele em outubro de 2007, após o desaparecimento da namorada. Quando o encontraram, ele comia o corpo da namorada após temperar a carne com limão. Ele foi preso e acusado, e suspeitava-se que tivesse cometido até 8 assassinatos no total, embora tenha tirado a própria vida antes que o julgamento pudesse acontecer. Quando a casa dele foi revistada, além de uma foto de Hannibal Lecter, a polícia também encontrou o romance inacabado de José, cujo título traduzido seria Instinto Canibal ou 12 Dias. O romance supostamente tratava de canibalismo, violência, consumo de fezes e outros temas perturbadores. Há rumores de que mais textos foram encontrados junto com o romance como poemas, mas a polícia não confirmou isso nem divulgou o romance. Chris Kremes e Lisanne Froon, turistas holandesas, desapareceram nas férias no Panamá. Elas caminharam nas florestas perto do vulcão Baru e, ao não aparecerem para o guia no dia seguinte, seus quartos foram revistados. Seus pertences ficaram, mas as mulheres sumiram e foram consideradas desaparecidas. Apesar das buscas extensas, nada foi achado inicialmente, mas 2 meses e meio depois encontraram uma mochila com pertences pessoais, incluindo os celulares das 2 mulheres e uma câmera. O short da Chris também foi encontrado nas proximidades, o que pode sugerir que elas tenham sido vítimas de algum crime. Para reforçar essa teoria, há forte suspeita de alteração nos dados EX e F das fotos devido a inconsistências. Parece que algumas das fotos na câmera foram apagadas, talvez por uma das mulheres ou por outra pessoa que possa ter estado envolvida. Meses após a mochila ser encontrada, restos humanos próximos foram confirmados como de Chris e Lisanne.
As autoridades acreditam que elas se perderam na trilha, tentaram atravessar uma ponte de arame instável e caíram para a morte. Algumas das fotos delas vazaram na internet, mas em versões de baixa qualidade. Nenhuma está em sua forma original e sem compressão, com dados E, X e F limpos, o que impede os detetives da internet de analisá-las corretamente. Como o caso está encerrado, dificilmente divulgarão as fotos originais. Greg e Dwayne Allman fundaram a Allman Brothers em 1969 e foram influentes no rock sulista até a separação do grupo em 2014. Os irmãos participaram de um filme biográfico sobre a banda chamado Midnight Rider, inspirado no famoso single deles lançado décadas antes. No entanto, o filme nunca foi concluído após um trágico acidente acontecer. No primeiro dia de filmagem, os atores tentaram gravar uma cena em um local remoto onde William Hurt, como Greg, estava deitado em uma cama de hospital sobre trilhos. Durante a filmagem, um trem surgiu na curva e a equipe precisou evacuar rapidamente. Eles não conseguiram tirar a cama de metal dos trilhos, e o trem a atingiu, lançando pedaços de estilhaços para todos os lados, com alguns atingindo a assistente de câmera Sarah Jones. Ela caiu na direção do trem em movimento que a matou. Outros membros da equipe ficaram gravemente feridos, mas sobreviveram. As filmagens foram interrompidas logo após o acidente, mas o diretor ainda pretendia terminar o filme até que Greg eventualmente entrou com um processo civil contra ele. Quase não há imagens online de Midnight Rider, mas, surpreendentemente, a morte de Sarah foi registrada e esse vídeo pode ser facilmente encontrado na internet. Em 1928, A Arca de Noé, um filme baseado na história bíblica de mesmo nome, foi lançado. As filmagens da cena do dilúvio foram tão intensas que causaram a morte de 3 atores e feriram gravemente outro. John Wayne, um ator que se tornou popular anos depois, participou como figurante na cena e quase morreu também. A versão original do filme tinha 135 minutos de duração, embora tenha sido muito criticada, especialmente pela cena do dilúvio, o que resultou na remoção de cerca de 35 minutos de filmagem. A cena do dilúvio ainda está no filme, embora não seja tão longa quanto na versão original, que supostamente mostrava cenas dos atores enquanto se afogavam. A cena censurada está no YouTube, mas os 35 minutos de cenas deletadas se perderam há anos. Owen. Hart era um lutador profissional na época de sua morte, e sua paixão acabou levando ao seu falecimento. A luta ocorreu diante de plateia ao vivo e seria transmitida em pay-per-view. Sendo um pouco brincalhão, Owen planejou fazer uma cena que começava com ele sendo descido até o ringue por um arnês e terminava com ele caindo de cara no ringue. Tudo deu errado quando o arnês dele destravou cedo demais e ele caiu de 24 metros, batendo o peito direto na corda superior do ringue. Uma ambulância foi chamada, mas Owen morreu no hospital pelos ferimentos. Após 15 minutos de pausa após o incidente, decidiram continuar e os anunciadores informaram o público depois que Owen havia falecido. A morte em si não foi exibida na transmissão do pay-per-view, mas mesmo assim foi filmada. Dizem que está arquivado junto com as imagens da luta em que Droz ficou paralisado, com ordens para nunca assistir, copiar ou destruir. Os Homens do Céu foi um pseudodocumentário sobre voos acrobáticos produzido em 1920. Durante a gravação de uma cena de queda de avião, os refletores usados para guiar os pilotos não foram desligados e os ofuscaram, causando a queda real da aeronave. Isso matou instantaneamente os 2 pilotos, e as imagens do acidente foram usadas na versão final do filme, pouco antes da reação real da namorada de um deles ao perceber o ocorrido. Nenhum vídeo foi divulgado online, nem o filme completo. Existem apenas algumas fotos de produção, anúncios e imagens do acidente. Swell Season era uma dupla de folk rock formada na Irlanda em 2005. Em agosto de 2010, eles estavam fazendo um show na Califórnia quando um membro da plateia, Michael Pickles, saiu do seu assento, subiu até o telhado e pulou para a morte, caindo a poucos metros da cantora.
Alguns paramédicos e um médico na plateia tentaram reanimá-lo, mas ele foi declarado morto depois. Descobriu-se que Michael havia sido recentemente libertado da prisão sob fiança, depois de ameaçar se matar e matar sua namorada apenas alguns meses antes. Trechos do show antes e após a morte de Michael estão no YouTube, mas imagens reais de sua morte não foram publicadas. É provável que o vídeo exista e uma youtuber diz ter uma cópia, mas dificilmente divulgará. Toni Hanna foi uma piloto americana que começou a correr aos 6 anos. Ela competiu na Indy Lights e na Indy Racing League até outubro de 2003, quando ocorreu um trágico acidente. Ela estava testando seu carro no Indianapolis Motor Speedway e, na primeira volta, enquanto o carro rodava, o vento entrou por baixo dele e acabou voando contra a grade de proteção. O carro se partiu em dois e Toni morreu na hora devido a um trauma interno. Paramédicos tentaram reanimá-lo sem sucesso e ele foi levado ao hospital, onde morreu. O acidente ocorreu em um teste privado sem gravações, mas existiam imagens de câmeras de segurança nunca divulgadas. Existem algumas fotos do que aconteceu depois, mas elas foram tiradas depois que Toni e o carro já tinham sido removidos. Toni 4082, um nome verdadeiro, Antonio Powell, iniciou no YouTube em 2007 com vídeos principalmente sobre religião. O canal dele logo ficou conhecido principalmente por suas opiniões controversas. Ele costumava fazer desabafos furiosos sobre evolução, ateus e negros e teve várias contas suspensas pelo conteúdo. Enquanto estava no YouTube, sua saúde mental piorou e ele deu a entender que poderia cometer suicídio. O que ele realmente decidiu fazer foi muito pior. Em 13 de abril de 2009, Toni chegou à faculdade em Michigan, foi à sala de aula, encontrou Asia McGowan, de 20 anos, atirou nela e depois em si mesmo. Após o ocorrido, os canais de Toni foram suspensos e a maioria de seus vídeos excluída, restando apenas alguns salvos por outras pessoas, completos ou em partes. Em maio de 2013, o tornado mais largo já registrado, com 2,6 km de largura, atingiu Oklahoma. Um grupo de 3 caçadores de tempestades, Tim Samaras, seu filho Paul e Carl Young, conhecidos como Twistex, viajou ao lado do tornado com a intenção de colocar um drone em seu caminho para medir dados atmosféricos e sísmicos, a fim de realizar pesquisas. Em determinado momento, ele de repente se moveu em direção a eles e pairou em sua localização por um curto período. O carro foi sugado para dentro do tornado, matando os 3 homens. Tim ficou no carro enquanto os corpos de Paul e Carl estavam a 800 metros. A câmera de Carl foi encontrada, e parece que a maior parte do evento foi filmada nela, embora essas imagens nunca tenham sido divulgadas ao público. Dan Robinson, outro caçador de tempestades, seguia o mesmo tornado atrás da equipe Twist Chess, mas só percebeu ao ver as imagens da câmera no painel. Ele quase foi sugado também, mas felizmente conseguiu sair com vida. Por respeito às famílias dos homens, Dan declarou que não vai divulgar as imagens. Isso encerra a primeira parte do meu iceberg de mídias perdidas, perturbadoras e not safe for life. Na parte 2 vamos abordar temas perturbadores, então acompanhem nos próximos dias. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever, e deixe seus pensamentos nos comentários. Muito obrigada aos meus apoiadores que estão na tela, agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir, até a parte 2 em alguns dias.